Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com vocês o texto de Isaías, capítulo 55, do verso 9 até o versículo 11. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Em abordagem anterior, neste mesmo texto, ponderamos sobre a vastidão do significado e do conteúdo desta palavra de Deus aos nossos corações. Naquela ocasião, portanto, me ative somente ao termo caminhos. Desta feita, vamos nos ater ao termo seguinte, que é pensamentos. Os pensamentos de Deus, que são sublimamente mais altos e inescrutáveis à mente humana. Por isto, ele nos revelou. Caminhos, como vimos, tem a ver com o objetivo de Deus a chegar a um alvo determinado. Pensamentos tem a ver com raciocínio, com elaboração. E raciocínio tem a ver com estratégias e logísticas. Por sua vez, estratégia, o pensamento de Deus, nas suas estratégias, para chegar-se ao alvo proposto no eterno conselho de Deus, ou seja, de fazer todas as coisas convergirem sob a tutela e o domínio do Filho, como citamos Efésios capítulo 1 e o versículo 10. O alvo final é este. Estratégias de Deus, do pensamento de Deus, tem a ver, portanto, com a forma de Deus agir e planejar para chegar-se àquilo que Ele há determinado. E as estratégias de Deus são completamente opostas ao modus operandi humano. Portanto, na palavra de Deus, nos afirma que a sua soberania garantirá que todos os seus planos serão executados, pois assim o garante na sua palavra, ao afirmar no capítulo 42 de Isaías, o verso 8, afirmando ele:
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. A sua soberania e o seu poder garante que os planos serão cabalmente executados. E Jesus, em Mateus 28:18, afirma: porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, o próprio Deus que o promete, Ele mesmo garante a devida execução. As estratégias de Deus, elas são 3. E pasmem a primeira. A primeira se refere ao amor de Deus. O amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Zacarias, capítulo 4, verso 6, ele afirma: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando Pedro tentou defender Jesus com a sua espada, ele mandou guardar: guarda, Pedro, porque se eu quisesse, rogaria agora ao Pai, e lhe mandaria uma legião de anjos para me defender. A arma, portanto, dele, o instrumento dele, como estratégia, é o amor de Deus. E lá em Cantares de Salomão, o capítulo 8, o versículo 6 diz: porque o amor é forte como a morte. A segunda estratégia de Jesus, de Deus Pai em Cristo, foi a cruz. O amor, a cruz, a segunda. E a cruz, Paulo fala lá em 1 Coríntios, o capítulo 1, 23 a 25. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Portanto, o amor é uma estratégia de Deus, a cruz é a outra estratégia, e a terceira, a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes daquela época, no capítulo 3 da sua segunda carta, e o versículo 9, ele afirma: Deus não retarda a sua promessa para conosco, antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Portanto, as estratégias divinas diferem diametralmente dos meios usados pelos homens. Os homens usam ferramenta diferente: o ódio, a inveja, a beligerância, a ganância e coisas pertencentes à carne. O Senhor usa o amor, a cruz e a longanimidade com você e comigo e com aqueles que ainda não aderiram, não entregaram suas vidas a Ele. A logística de Deus. A logística tem a ver com o instrumento para executar as estratégias. Os instrumentos, as ferramentas que Deus usa para executar
os planos estratégicos dele, ou seja, para aplicar o amor, para aplicar a mensagem da cruz e para aplicar a longanimidade de Deus. Também, a logística são 3. Primeiro, a palavra. A palavra, como lemos, ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela irá executar exatamente aquilo para o que a designei. A palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 14, o verso 24, lemos a afirmação do Senhor através do profeta. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Não caindo nenhuma vírgula e nenhum tio da palavra de Deus falada. E Josué atesta esta veracidade ao afirmar em Josué capítulo 21, o verso 45, palavra alguma falhou, de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. A palavra de Deus não falha. É um instrumento de propagação do seu amor, de propagação da cruz de Cristo e da longanimidade de Deus, esperando por você aquecer a sua dadivosa oferta. A segunda logística, o Espírito Santo de Deus. Lá em João capítulo 16, o verso 8 a 11, ele fala: eu vou mandar para vocês um outro Consolador, que estará convosco para sempre e em vós. Ele é que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que a pessoa aceita a salvação, ele passa a habitar no seu interior. E lá, em Romanos 8,16, está a afirmação: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O terceiro instrumento na logística divina é a igreja, o corpo dele. Você que pertence a ele, a mim que pertenço a ele, somos o seu corpo. Ele disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra, a confissão de Pedro, que é ele próprio, Jesus, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não irão poder contra ela, não irão resistir à instrumentalidade da logística divina. A palavra, o Espírito Santo de Deus que atua no mundo e na sua igreja, e a sua igreja física, que aqui está, para testemunhar até que ele venha. Por isto, Paulo disse em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, ouça: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Portanto, a estratégia divina é o amor dele, é a cruz de Cristo e a longanimidade dele, que espera e insiste com você. E a sua logística é a palavra, é o Espírito Santo de Deus, que ainda está presente e nos fala, e nos conforta, e nos anima, e nos fortalece. E a igreja, que é o seu corpo, que um dia vai ser arrebatada para sempre. Por isso, como Paulo, não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Achegue-se ao corpo de Cristo, na comunhão com Ele, na palavra dEle e uns com os outros. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva em nossos canais e contribua para manter esse ministério. O Senhor seja com todos. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder.